Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito boa tarde para você ligado na Portal Sudoeste 104,3. Um bom almoço para você. Terça-feira, 24 de setembro de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também através do nosso aplicativo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Luiz Brito, Emanuel Fernandes e Luciano Santos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. A você, amigo ouvinte, que sempre nos prestigia com o carinho da sua audiência. Muito obrigado. Luciano, boa tarde. Opa, boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel Fernandes. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí. Uma ótima terça. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Olha, gente, segundo informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registra nesta terça-feira sol com algumas nuvens e não chove. Temperatura mínima em 17, máxima em 31 graus. Portanto, informações aí do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora 12 horas e 12 minutos, meio-dia 12. A gente começa então as nossas pautas de hoje. Falando o seguinte, a gente falou ontem, mas acho que não, né? Sobre esse acidente aí, portanto, lá em Ituaçu, né? Não comentamos não. BA-142, viu? Teve duas vítimas fatais, infelizmente, né? E 2 feridos em um grave acidente, portanto, aí no domingo, né? Por volta das 18h30, portanto, a guarnição da Polícia Rodoviária Estadual foi informada por usuários da via a respeito de um acidente de trânsito. No local foi constatada uma colisão frontal entre um veículo Renault e uma motocicleta Honda CB300 na BA-142, quilômetro 14. Em consequência, claro, aí o condutor da motocicleta evoluiu a óbito no local e uma mulher que estava na garupa da moto foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital de Itaçu com ferimentos graves, vindo a óbito no hospital. O condutor e passageiro do automóvel foram encaminhados pelo SAMU para o Hospital de Itaçu com ferimentos graves. A guarnição foi deslocada para registrar a ocorrência e posterior apresentação à delegacia competente. Então, aí o corpo das vítimas, os corpos, né, das vítimas que faleceram foram encaminhados ao Instituto Médico Legal IML de Brumado. Trágico acidente, portanto, lá na BA-142. Muito bem, 12 horas e 14 minutos. Vamos dando sequência aqui, mantendo você muito bem informado. Mas antes, lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp com a sua mensagem de voz, tá bom? E aí, trazendo a sua reivindicação, trazendo também a sua sugestão, e você pode fazer também através de texto, tá bom? Enviando aqui para o nosso WhatsApp. Vamos dando sequência aqui, mantendo você informado. Olha só, o TRE da Bahia torna inelegível a prefeita Sheila Lemos em Vitória da Conquista. A desembargadora Maísa Carvalho manteve o voto inicial e tornou inelegível a prefeita Sheila Lemos do União na eleição em Vitória da Conquista, no Sudoeste. A decisão foi tomada ontem, né? 23, durante sessão do Tribunal Regional Eleitoral, e os outros votos pela inelegibilidade, né? Foram dos desembargadores Maurício Kertzmann, Danilo Costa Luiz e Ricardo Borges Maracajá Pereira. Carvalho havia votado a favor do pedido de impugnação da atual prefeita, mas depois pediu vista na última sexta-feira 20 e adiou a decisão. Com o voto de ontem, o placar pela inelegibilidade ficou em 4-3, endossando o argumento de terceiro mandato. O entendimento é que Sheila Lemos sucedeu a mãe e irmã Lemos, que havia subido de vice para prefeita com o afastamento de Erzen Guzmão no final de 2020. Na última segunda-feira, 16, a corte
já tinha formado maioria pela condenação. Na sexta, os desembargadores Moacir Pita Lima Filho e Abelardo Paulo da Mata Neto, que ainda não haviam votado, seguiram o relator do caso, Pedro Godinho. Os três se manifestaram contra a impugnação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, que representa aí o candidato Valdenor Pereira do PT, tese esta que acabou ratificada. A gestora afirmou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e, em nota, a assessoria da candidata à reeleição afirmou que está confiante que o TCE validará a candidatura. Abre aspas. Sheila e sua equipe jurídica estão confiantes de que a decisão será revista, uma vez que já há jurisprudência do próprio TSE sobre a questão, fecha aspas. Abre aspas novamente. Sheila Lemos sempre atuou dentro dos parâmetros legais e acredita que, com serenidade e firmeza, o TSE irá reconhecer a legitimidade de sua candidatura, fecha aspas, afirma nota enviada pela assessoria. Já o departamento jurídico da candidata afirmou que, abre aspas, continuará a defender o direito de Sheila e de todos os conquistenses que confiam no seu trabalho e no compromisso com o desenvolvimento da cidade, fecha aspas. Por sua vez, Sheila Lemos disse que, abrindo aspas, segue convicta que a justiça prevalecerá. Daí, portanto, é essa batalha jurídica, né, da prefeita Sheila, né, tornando aí agora já inelegível, porém recorrendo aí, segundo ela, a assessoria dela vai recorrer, o jurídico dela vai recorrer ao TCE, né? Ao TSE, aliás, ao TSE, o Supremo Tribunal, né? E aí agora vamos ver o que vai acontecer, né? Se realmente ela vai permanecer ou não, vai ficar inelegível mesmo. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa batalha judicial aí, diga-se de passagem, para o pleito de 2024. Luiz e Emanuel, ontem a gente falou aqui sobre a questão da água ali na região de Samambaia, Ubiraçaba, Marquinhos, né? E a gente até falou sobre uma confusão que teve no final de semana, que um candidato a vereador foi lá, parou as máquinas, entrou na frente da máquina, afirmando que ele era o pai da criança, que ele era o dono da obra, que seria uma emenda estadual. E aí a gente buscando mais esclarecimentos sobre esse assunto, nós conversamos hoje, né, com o Dr. Gildeone Almeida. Ele, nada mais, nada menos, né, que é diretor aí de operações do interior da Embasa, né? É ele que dá todas as informações aí e determina todos os projetos da Embasa. E nós falamos com ele, né, sobre alguns assuntos, sobre investimentos que estão acontecendo aqui na cidade de Brumado e também sobre essa situação, né? Se tem ou não uma emenda estadual. E ele nos garantiu, nos afirmou que todas as obras feitas aqui na zona rural de Brumado por meio da Embasa é investimento 100% da Embasa. Vamos ouvir aí o doutor Gildeone? Da Rádio Portal Sudoeste, nós estamos por telefone com o Dr. Gildeone Almeida, ele que é diretor de operações do interior da Embasa. Dr. Gildeone, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre o início das obras que estão levando água aí para novas localidades aqui da cidade de Brumado e também para o senhor falar aí um pouco sobre os investimentos e melhorias, né, na prestação dos serviços aqui em nossa cidade. Estamos iniciando diversas obras aí no município de Brumado, né? Especialmente ali naquela região Marquinhos, Ubiraçaba, Tamboril e Lagoa do São João. Já iniciamos essa obra na última semana. É uma obra importante aí da Embasa, que vai levar água ali para mais de 1.000 pessoas ali naquelas comunidades, né? Água tratada, água que atende todos os padrões de potabilidade exigidos pela portaria do Ministério da Saúde. E essa população ali hoje ainda não é atendida pela Embasa, recebe água de forma, vamos dizer assim, precária, através de carro-pipa, que não é o método mais convencional, mais adequado, né, de abastecimento de água. Então a Embasa está investindo aí um recurso próprio, 3,4 milhões de reais. Essa obra é uma obra com extensão de 18 quilômetros de rede, entre rede e adutora, e vai beneficiar ali, como eu disse, mais de 1.000 pessoas
naquela região, né? Além disso, Luciano, estamos também em fase de início uma outra obra, que é uma obra levando água do reservatório do Escalazado, que fica na cidade de Brumado, até aquela região ali de Lagoa Funda. E aí, com essa obra, é uma adutora de 12 quilômetros de extensão. Essa obra também, a Embasa, vai melhorar o abastecimento de todas aquelas comunidades ali no entorno de Lagoa Funda, beneficiando aí mais de 11 mil pessoas, levando água aí de qualidade, água tratada, né? Agora, doutor, essa obra que o senhor acabou de citar aí, que vai começar na região de Lagoa Funda, ela também vai atender Itaquaraí, Correias, Ariri, região? Vai atender diversas comunidades naquela região, a exemplo de Correias, Ariri e outras localidades ali no entorno de Lagoa Funda que hoje não recebe água ainda da Embasa, né? A gente sabe que a água tratada é um serviço mais do que essencial, e a Embasa tem esse compromisso com toda a população baiana, e a população de Brumado não poderia ficar de fora de receber esse benefício, né? Agora, diretor, eu queria que o senhor esclarecesse alguns fatos, porque é o seguinte, a gente sabe, né, inclusive já foi citado aqui para a imprensa local, que essas obras, né, esses investimentos são 100% da Embasa, né? Elas estão partindo aí 100% da Embasa. Mas, infelizmente, aqui no município, né, algumas fake news apontam aí que a obra é emenda de não sei da onde. Então, eu queria que o senhor esclarecesse pra gente, né, como é que é o recurso dessas obras. Olha, essa obra, as duas obras que estão em andamento são obras com recursos 100% da Embasa. A Embasa, ela, por ser uma empresa estatal, ela não recebe emendas. Então, essa conversa de emenda de parlamentar, isso não prospera, porque a Embasa, a lei das estatais proíbe, né? Então a Embasa não recebe, ela trabalha com recurso próprio ou recurso financiado da OGU, mas não de emenda de parlamentar. Ela não trabalha com recurso de emenda de parlamentar. Então, as obras que estão sendo realizadas no município de Brumado são obras com recurso próprio. São 7.200.000 reais as duas obras com recurso do Caixa da Embasa. O senhor acabou de falar aí, né? São vários investimentos aí nessas obras que estão em andamento e em outras que vão vir. Uma coisa que a população de Brumado também sonha, né? Inclusive agradece por ter hoje água tratada. A barragem de Cristalândia hoje é uma realidade. Atende não só Brumado, mas também Malhada de Pedras. Mas hoje o município sonha com a segunda etapa da barragem de Cristalândia. O senhor pode trazer alguma novidade pra gente? Essa segunda etapa da barragem, a Embasa está estudando, né? Qual seria a melhor forma. Então está ainda em fase ainda de diagnóstico para posteriormente avaliar a contratação de projeto. Então, no momento, a gente não está no nosso plano de investimento para o próximo ano. Então, seria uma coisa mais para frente, mas a gente tem uma segurança hídrica na barragem de Cristalândia. A barragem está cheia, quase 100% da capacidade da barragem, então não tem nenhum risco de desabastecimento nas cidades que são abastecidas pela barragem de Cristalândia. Muito bem, nós estamos por telefone com o Dr. Gildeone Almeida, ele que é diretor de operações do interior, com relação ao esgotamento sanitário de Brumado, né? A gente da imprensa sempre fica sabendo de alguma informação, parece que já tem aqui uma sondagem na cidade de Brumado sobre o esgotamento sanitário. Você tem alguma novidade pra gente? Olha, a Embasa, ela é uma concessionária do serviço, né? A gente tem aí, esbarra aí numa questão legal no município de Brumado, porque o contrato de prestação de serviço entre Embasa e o município, já que a Embasa é concessionária, esse contrato está vencido. Então, nós tentamos por diversas vezes com o atual gestor o diálogo para a renovação do contrato, como fizemos com quase todos os municípios do estado da Bahia, e não prosperamos com Brumado. Na região aí, só para você ter uma ideia, é o único município que não conseguimos regularizar o contrato de programa. Então, por conta da inexistência de um contrato formalizado com o município de Brumado, a Embasa não pode realizar grandes investimentos, que seria a implantação do sistema de esgotamento sanitário, que aí ultrapassaria a casa dos 100 milhões de reais. Agora, doutor, voltando aqui ao assunto, a água do interior, porque hoje é uma realidade, né? A Embasa vem fazendo diversas ligações para a zona rural, né? No passado, o homem do campo tinha dificuldade em ter água tratada, viviam aí por meio de açude, né? E por conta da seca da nossa região, nós vivemos aqui numa região de extrema seca. Mas hoje não, hoje é uma realidade, a Embasa levando essa água aí até as comunidades rurais aqui do nosso município, né? A exemplo, nós temos uma obra aqui em fase de conclusão na comunidade de Tanquinho, Esconso, e enfim, são vários quilômetros já
de encanação ligados aqui na zona rural. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essas obras aí que estão acontecendo com muita força aqui na zona rural? Olha, somente nos últimos 2 anos, 23 e 24 até agora, né, realizamos aí no município de Brumado mais de 30 quilômetros de rede de abastecimento de água para atender diversas localidades da zona rural. São 17 localidades, algumas ainda em fase de conclusão, mas a grande maioria já a população recebendo água tratada, com qualidade e regularidade, né, com investimento aí de mais de 1,8 milhão, R$1.800.000, atendendo mais de 1.100 famílias, 1.100 pessoas, aí nessas 17 comunidades. Então a Embasa, ela tem esse papel social, ela já levou aí a água para diversas comunidades, né, exemplo de Lagoa Redonda, Cova da Mandioca, Cachoeirinha, Arrastapé, Itaquari, são diversas comunidades e em fase aí de conclusão a região de Tanquil e Mandacaru. Então, essa população, a população dessas comunidades hoje recebe água com qualidade e regularidade, que isso é o mais importante. Eu morei na zona rural até 14 anos e eu sofri com isso porque eu todo dia, antes de ir para a escola, eu tinha que ir, né, no rio buscar água em galões para os afazeres domésticos, e isso eu sei, eu já sofri na pele, e hoje a gente, como diretor aqui, tem a oportunidade de levar água para a população da zona rural, e isso é uma orientação, uma recomendação do nosso governador Jerônimo Rodrigues, e a gente tem esse papel social, e a gente sempre que possível vai atender novas comunidades. Dr. Gideone Almeida, diretor de operações do interior, gostaria de agradecer muito o senhor aqui pela participação na Rádio Portal Sudoeste. Eu agradeço, Luciano, pela oportunidade, agradecer, mandar um abraço para toda a população de Brumado e deixar aí a população, né, nossos canais de atendimento, caso precise de algum serviço, alguma solicitação, alguma reclamação. A gente tem, além da nossa loja presencial, nosso escritório aí de Brumado, temos o teleatendimento, que é o 0800 555-195. Temos o atendimento virtual, com o aplicativo que o cidadão pode baixar no seu celular. E, além disso, o site da Embasa, que é o www.embasa.ba.gov.br. E também o nosso WhatsApp, né, que hoje é o canal mais utilizado aí, é o nosso WhatsApp, que é o 71997170999. Então, qualquer solicitação, reclamação, inclusive na área aí que está sendo executada a obra, pode ser feito através desses canais de atendimento que eu informei. Aí, né? Portanto, essas informações precisas. Luciano, algo a acrescentar sobre esse assunto? Inclusive, Luiz e Emanuel, o doutor Gideone, né? O diretor aí de operações do interior, ele não quis falar sobre a questão do esgotamento sanitário de Brumado, mas nós temos informações que a Codevasp, né? Equipes da Codevasp esteve aqui no último dia 20, e atualizando o projeto de esgotamento sanitário de Brumado. Mas esse esgotamento provavelmente só vai, né, sair a partir de 2025 ou 2026, porque esse projeto ele vai para o PAC Seleções, né? E lá, se ele for aprovado aí pelo PAC Seleções, aí sim que a Embasa vai executar. Mas a gente teve informações aí, inclusive a gente esteve no local, só que a equipe não quis gravar com a gente, porque eles não podem, né? Só com a assessoria, mas o pessoal da equipe da Codevasp esteve aqui em Brumado, né, e falou sobre essa questão, atualizando o projeto aí de esgotamento sanitário de Brumado. Agora, interessante que ele falou aí, hein? 30 quilômetros de rede de água tratada, 17 localidades, já foram mais de R$1.800.000 investidos aí em água tratada no município. O interessante de tudo isso aí, eu acho que toda a entrevista, obviamente, foi bem esclarecedora, mas a nossa audiência é muito grande em toda a região, e não diferente lá em Ubiraçaba, Marquinhos e toda aquela região lá. Então fica aí para os nossos ouvintes lá, né? E também os moradores de Ubiraçaba, Samambaia, Marquinhos, toda aquela região, tá? Não existe emenda parlamentar para que a Embasa execute algum trabalho. Se alguém falou para vocês isso aí, é mentiroso. Estão enganando vocês, tá bom? A obra que está sendo realizada é 100% recursos próprios da Embasa. A Embasa não pode trabalhar com emendas parlamentares
parlamentar. Então, alguém falou para vocês isso aí, pode dizer, olha, você é mentiroso, não existe emenda parlamentar, e quem falou foi o responsável, foi aquele que sabe o que está falando, tá bom? Então, não se deixem levar, não se deixem enganar, não, tá ok? Porque nesses momentos começam a aparecer aí, né, aqueles que acham que todo mundo é besta e eles são espertos, né? E aí vão dizer para você, eu consegui emenda, conseguiu porcaria nenhuma, zorra nenhuma. Quem está fazendo é a Embasa, porque água é vida, e a Embasa sabe disso, e o governo Jerônimo está atento também a levar água de qualidade para a população. Então, fica aí uma pedra em cima desse assunto, não tem emenda parlamentar coisa nenhuma, tem um mentiroso por aí soltando essa conversa. Era o que eu tinha só para complementar com relação ao pessoal de Ubiraçaba aí, e esses que andam dizendo que são pai de criança para tudo quanto é lado aí. Luciano, a gente tem uma entrevista agendada para hoje, né? Isso, Luiz, Manuel, temos uma entrevista hoje ao vivo aqui com o engenheiro Haroldo. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a regularização dos imóveis, né, na cidade de Brumado. Isso ocorre no Brasil todo, já ocorreu em Rio de Contas, já ocorreu em Livramento, mas hoje especificamente a gente vai falar, o recado será para a cidade de Brumado, principalmente para os moradores do bairro São Félix, né? Haroldo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso portal Sudoeste Notícias. Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvinte da portal Sudoeste, e principalmente boa tarde aos moradores do bairro São Félix, né? Que foi um bairro que está sendo contemplado agora para ter a regularização fundiária, né? Que é fazer as escrituras dos imóveis que por diversas vezes não passam pelos critérios normais, mas essa lei veio para poder justamente cobrir tudo. Todos aqueles gravames será coberto por essa lei. Haroldo, antes da gente começar aqui a nossa entrevista, né, e a nossa pauta, eu queria que você explicasse um pouquinho o que diz a lei aí, né, do governo federal. Luciano, a lei da regularização fundiária foi uma lei aprovada no final do governo Temer, em 2017, né? O que é a regulação fundiária para muitas pessoas que não têm conhecimento, né? São conjuntos de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à regularização de núcleos urbanos informais. O que significa núcleo urbano informais? São aqueles núcleos que já existem, seja na zona urbana ou na zona rural. Se tiver um núcleo formado até 22/12/2016, está passível de fazer a regulação fundiária, ter as escrituras dos imóveis para que o pessoal possa se virar, né? E assim por diante. Muito bem. E agora a gente pergunta para o senhor, quem tem direito aí a essa regularização? Ô Luciano, todo cidadão tem direito. O que precisa é ele ter posse. No momento que ele tem posse do imóvel, muitas vezes nem exige aquele recibo de compra e venda, porque muitas pessoas, principalmente do bairro São Félix, compraram esse imóvel há muitos anos e perderam o recibo. Mas se ele tem a posse do imóvel, é passível de regularização, e vamos fazer essas escrituras para que as pessoas saiam da informalidade. Que no momento que Brumado, como aconteceu em várias partes do Brasil, e aconteceu também em Dom Basílio, você falou Livramento, não, é Dom Basílio, e Rio de Contas, onde a gente está, em 2017 nós começamos a fazer em Dom Basílio, e em 2019 fizemos em Rio de Contas, e agora chegou a vez de Brumado. Então isso é um presente muito grande para a comunidade que passou a vida toda na irregularidade, e agora vai ter direito de ter acesso a uma escritura pública registrada, que ele pode ter acesso a agências bancárias para pegar um financiamento, para reformar a casa, ampliar. Muitas vezes, Luciano, a pessoa pega o imóvel, vende barato para cuidar da saúde, ou passa para a mão de um agiota e pega dinheiro emprestado. Não, o imóvel dele, Luciano, é um banco na mão dele. Quem tem um imóvel registrado é um banco. Pode ir em qualquer agência bancária de Brumado, em qualquer uma. Não é só a Caixa Econômica, é Bradesco, é Banco do Brasil, e conseguir o financiamento. E levar ao conhecimento também das pessoas que é o juro mais barato que tem, que é o juro do sistema financeiro de habitação. É onde todo mundo compra pelo sistema financeiro de habitação. O Brasil todo, né? Só vem através do sistema financeiro.
Ou seja, pelo que eu estou entendendo aí que o senhor falou, por exemplo, a partir do momento que eu regularizo o meu imóvel, eu posso chegar em qualquer agência bancária e pedir ali, por exemplo, uma reforma para minha casa, ou até mesmo para ampliar minha casa. Eu posso fazer isso com um juro bem abaixo do mercado. Claro, Luciano. É por isso que as pessoas necessitam de ter a regularização para que busque esse investimento. Muitas vezes a pessoa quer ampliar a casa, quer fazer um quarto para um filho, ou quer bater uma laje, pintar a casa, tem um juro baixíssimo, que é esse juro que eu lhe falei, que é do Sistema Financeiro de Habitação. É uma coisa boa para todo mundo. Isso vai alavancar, Luciano, a cidade, o estado e o Brasil, porque 70% do Brasil é irregular. Imagine você, São Paulo, aquelas favelas, aqueles prédiozinhos que tem aqueles puxadinhos em cima do morro, vai ser tudo regularizado. E esse pessoal viviam todos na clandestinidade, na irregularidade. Muitas vezes tem vontade de reformar a casa e não tem como. Tem vontade de comprar um equipamento para trabalhar. Quantos profissionais tem em Brumado? Que nós já fizemos a ação de uso capião para poder regularizar o imóvel, e que hoje comprou um maquinário para trabalhar e está pagando o financiamento da casa própria, porque o dinheiro é seu. O banco financia, você pega o dinheiro e compra qualquer equipamento e vai trabalhar. Tem pessoas que dizem o seguinte, que com 2 anos quita aqueles juros, que vai passar 34 anos, se for o caso da casa, e o terreno são 20 anos. Você já pensou? Muitas vezes você quer vender seu terreno, você não acha um comprador, porque ninguém tem dinheiro, mas você encontra um colega que tem condições de ir à Caixa Econômica e compra o seu terreno, ou Banco do Brasil, ou Bradesco, ou Santander também, que está nessa linha também de crédito, todos os bancos. Muito bem, agora você falou aí da questão do imóvel. Agora, se eu tiver um terreno, tem como eu fazer a regularização também? Tem, inclusive você pode fazer a regulação do terreno, até para vender o terreno para alguém, ou se não para construir, que também você tem o financiamento, tanto para comprar o terreno, como para construir a sua casa. É uma coisa espetacular, Luciano. Eu acho que o Brasil vai chegar ao país do primeiro mundo, né? Justamente com essa regularização do país todo. Porque no momento que o Brasil tiver todo regularizado, como é a maioria dos países do primeiro mundo, a coisa muda. Porque o comércio vai vender, o material de construção vai vender, então vai movimentar a cidade toda. Você compra, você vende, você empresta. O que não pode é ficar na clandestinidade. Então foi uma medida muito inteligente, né? Deles buscarem regularizar o Brasil. Porque 70% hoje não é regularizado. E Brumado está nessa mesma média. Agora sim, quais as áreas que não se aplicam a essa regularização? Olha, a regularização fundiária, ela se aplica praticamente em todas as áreas. A única área que não se aplica é a questão da segurança nacional. Uma área de segurança nacional não é passível da regularização. Mas terras públicas, terra de marinha, todas elas podem ser regularizadas. Inclusive nós já fizemos até aqui em Itacaré um condomínio parece de 12 apartamentos que nós regularizamos, que é área de marinha. A empresa que eu trabalho, né, que é a Geotop Engenharia, que é uma empresa que já vem há mais de 37 anos no ramo de engenharia em Brumado e região, regularizando imóveis, construindo e assim por diante. E eu tenho uma honra muito grande de ser um dos engenheiros dessa empresa, né? E a gente tem feito isso muito, trazendo justamente a dignidade, a questão jurídica também, que é a coisa importante na regularização, a questão jurídica. Você vai um dia partir para morar no céu e vai deixar a sua família segura. Agora, se você deixa a sua família como uma porceira, aquilo ali não tem segurança nenhuma. Amanhã ou depois pode chegar um e falar que a casa é dele, que o terreno é dele, assim por diante. Porque ele não regularizou o terreno. Seja ele através da regulação fundiária, ou através do uso capião, ou através da regularização mesmo normal, que é sobre a lei 6766, que é a lei do parcelamento do solo, né? É por isso que muitas pessoas não entendem e falam assim, mas por que o município não regulariza tudo? É porque não pode regularizar. Porque tem uma lei que proíbe. E o município não pode fazer nada, né, passando por cima da lei. É por isso que veio essa lei agora, nova, que é de 2017, que é a lei 13465, veio para justamente cobrir todas essas falhas. Não importa se o passeio é 1 metro, se a casa não tem janela, se a casa tem 5 metros de frente, de fachada, se tem um sobradinho em cima, você pode regularizar o de baixo e o de cima.
Porque muitas pessoas em Brumado, no Brasil todo, tem muitas vezes uma casa, mas construiu em cima para o filho. Agora pode regularizar. Antes não poderia. Agora já pode regularizar. Agora, fala pra gente aí, né? E principalmente para os ouvintes agora do bairro São Félix que nos acompanham, quais são os requisitos para que a pessoa possa regularizar aí o seu imóvel? Requisitos em primeiro lugar, o núcleo ser escolhido e ele ter sido consolidado antes de 22/12/2016, não é o caso do São Félix, que vai ter muitos anos, né? Porque não pode ser feito em núcleo novo, né? Se ele foi até 2016, pode, até 22 de dezembro de 2016. Se for em 2017, não pode, não é cabível a regularização fundiária. Em segundo lugar, as pessoas terem a posse do imóvel. Muitas vezes é uma herança, não tem documento, ou tem um recibo que não se encontra mais o recibo. Tudo isso é passivo da regularização fundiária. E principalmente participar da audiência pública que vai ter no domingo agora, dia 29, às 8 horas da manhã. É uma hora de audiência pública e vai ser uma coisa para as pessoas entenderem. É porque a lei exige que tem que ter uma audiência pública para o pessoal do São Félix entender o que é a regulação fundiária e fazer perguntas. E lá também vai ter sorteio de escritura. A gente sempre faz isso, é uma promoção da empresa, sortear as escrituras. Mas são os 3 requisitos: o bairro ter consolidado antes de 2016, ter sido criado antes de 2016, as pessoas terem a posse dos imóveis e comparecer à audiência pública para poder tomar conhecimento, né? Não quer dizer que as pessoas que não compareçam também não vão poder fazer, vão sim, mas é bom que o pessoal do bairro São Félix, é uma hora só de audiência pública, 8 da manhã no domingo, todo mundo tá digamos assim, com tempo disponível, né? Vai naquele prédio lá, no Eni Mafra, ali no começo da abolição, ali perto da igrejinha, vai ser naquele prédio escolar, naquela escola, na Rua da Abolição. Então, eu convido o pessoal do São Félix, principalmente as donas de casa, e também pode levar 2, 3 pessoas da mesma família que vai ser associado do mesmo jeito. Pode ter 10 pessoas da mesma família. O filho, a mulher, o marido, o tio, vai receber a senha para participar do sorteio das escrituras, que aí faz sem pagar nada, né? É isso aí que é necessário. Muito bem. É interessante, né? Igual você falou, se não puder ir o esposo, né? Vai a esposa. Se a esposa não puder ir, vai o marido. Se não puder, vai um filho, né? O importante é que alguém ali da família, né? Alguém ali, né? Vá para que absorva as informações, igual você falou. É interessante a audiência pública para que as pessoas do bairro São Félix saibam como é o procedimento, como é que funciona, quais são os documentos, não é isso? Correto. Tem pessoas que procura para, não posso, eu sou do Esmeralda, pode ir? Pode. Agora, a audiência é para o bairro São Félix. Vai chegar a vez do bairro Esmeralda, vai chegar a vez da Malhada Branca e assim por diante, viu? Tudo é determinado de acordo com os pedidos que a gente faz e a liberação que vem para ser aceito. Agora, Haroldo, vamos falar um pouco agora na questão assim, eu vou participar da audiência pública, né? Participei, aí eu vou dar entrada aí na minha regularização do meu imóvel. Mas aí, como é que eu vou pagar isso aí? Quais as formas de pagamento? Eu pago para quem? Como é que funciona isso aí? Ô Luciano, depois da regularização, depois da audiência pública, tem 2 mutirões. Geralmente vai ser no sábado e no domingo, é o que determina a lei. Mutirões para quê? Para que as pessoas do bairro vá àquele ponto que é a escola, Eni Mafra, para poder levar a documentação que a gente já indica na audiência pública. Ele precisa levar o CPF, a identidade, título de eleitor, comprovante de residência, pode ser uma conta da Embasa, da Coelba, da telefonia, que comprove a residência dele, né? Se tiver o IPTU, ele leva o IPTU, se não tiver, não é requisito, né? Certidão de casamento, se for casado ou nascimento, né? Isso aí vai ser já no mutirão. Tem 2 mutirões e vai ser feito justamente nos mutirões. E depois tem o escritório da Geotop Engenharia, que tem toda uma equipe lá para atender as pessoas. Isso também já foi feito no bairro Olhos d'Água, viu? Olhos d'Água já está aberto, o pessoal já está fazendo as escrituras e avisar os moradores que tem também um período de fechar. Essa regulação, Luciano, ela não fica permanente não. Ela abre e tem o período de fechar.
Nós temos ainda pouco tempo no Olhos d'Água, foi o primeiro bairro, né? Fizemos também aqui Alto Escalavrado, onde tem essas casas bonitas, foi tudo feito isso aí, né? E é interessante dizer, né, que essa regulação, Luciano, tanto faz uma casa pequenininha como uma mansão. Depois, quando chegar na hora de falar dos pagamentos, eu vou lhe falar como é interessante isso, viu? Casas que você não fazia, para fazer, custava 80 mil reais, você faz ela pelo esse valor que a gente está oferecendo. Então é um negócio interessante. Mas porque uma mansão faz o mesmo preço de uma casinha lá no fim do bairro, é a lei. A lei determina que qualquer pessoa tem direito de regularizar o seu imóvel. Muito bem, agora 1h14, né? 1h14. Agora, Haroldo, e depois de tudo isso aí, né? Que o pessoal faz essa regularização, e a escritura, como é que funciona essa questão da escritura? Ô Luciano, é uma pergunta interessante. A escritura é o mesmo trâmite de uma escritura normal. Ela passa pela documentação do escritório, a gente encaminha à prefeitura, que já tem um pessoal também já habilitado para poder resolver esse problema, né? É aquele trâmite normal. E depois vai para o cartório de registro. Para receber, a prefeitura emite uma certidão de registro fundiário, que é a CRF, depois vai para o cartório. Tudo dentro da lei, né? Não pode fugir da lei e nada. A única coisa que faz é que a regularização, ela cobre todas as coisas, digamos assim, erradas que houve no imóvel. Muitas vezes não tem afastamento, não tem, digamos assim, passeio, não tem pequenininho o imóvel, aí ela cobre tudo, viu? Ela veio para justamente regularizar o Brasil, regularizar as favelas, regularizar os bairros populares, as mansões e assim por diante. Agora uma dúvida, né? Aí, por exemplo, pode fazer em um terreno público? Pode. Essa regulação pode fazer em terreno público, nada impede. Porque muitas pessoas confundem a uso capião, que nós fazemos muito aqui em Brumado, né? A empresa nossa faz muito em Brumado, a empresa que eu trabalho, que é a Geotop Engenharia, né? Ela faz muito uso capião aqui em Brumado. Ela não pode fazer em terreno público. Mas a REURB não, pode fazer em terreno público. Só não pode fazer, Luciano, é em terreno de segurança nacional. Mas terreno de marinha, beira de praia, onde não podia antes, pode fazer em todos esses locais. Nós temos uma pergunta aqui do ouvinte, é o Marcelo Silva. Ele pergunta assim: boa tarde, procure aí o Haroldo, no caso do pai dar uma posse para o filho, como que fica para fazer o documento? O nome dele é Marcelo Silva. Ô Marcelo, uma pergunta muito inteligente, que justamente é a dúvida maior dos ouvintes, né? E das pessoas onde se dirige a empresa para procurar. Pode ser regularizado, viu? O pai deu a posse, o filho, a gente vai fazer, ou se não tiver, a empresa vai fazer o recibo de posse ou de doação, e pode ser regularizado sim. Não tem problema. Pode dividir aquele terreno em 2, 3, 4. Ontem mesmo São Félix tinha um pessoal falando: meu pai tinha um terreno aqui grande e cada filho construiu aqui no fundo. Pode também regularizar. Na outra lei não pode, mas a lei da regulação fundiária, que é essa lei 13465 de 2017, veio para regularizar tudo. Você pode ter sua casinha lá no fundo do quintal, você pode regularizar e tem direito ao acesso bancário, a tudo que a lei dá direito de um imóvel com regulação normal. Agora, Haroldo, outra dúvida aqui: quais os tipos, né, de regularização aí, terreno ou casa? Quais os tipos aí envolvidos no terreno ou em casa? Olha, tanto faz a casa como o terreno. Quando você regulariza essa regulação fundiária, ela já faz o terreno e a casa, porque nos trâmites normais, que é essa outra lei que é feita também, você tem que fazer o terreno e depois fazer a casa, averbar a casa. Aí não, já faz direto. O engenheiro vai lá, faz a planta da casa, faz o georreferenciamento do terreno. É todo um mecanismo, né? Tem que ter planta assinada por engenheiro e assim por diante. Então tudo isso está embutido na regularização. E aí os tipos de regularizações é o seguinte: existe a uso capião, que também passa por cima de muitas coisas, só não em terreno público. A diferença é essa da uso capião, mas não tem metragem, não tem questão de passeio, de arruamento. E também o trâmite normal, que é o quê? Essa escritura quando tem um terreno que já é legalizado, como aqui, um exemplo: Alto Escalavrado
é um terreno legalizado, está dentro da lei do parcelamento do solo, que é a lei 6766, mas se a pessoa não fez a escritura, pode agora fazer a regularização daquele terreno, porque ela veio não só para os terrenos regulares, mas também para os terrenos clandestinos, que a maioria do Brasil, principalmente em Brumado, todos os terrenos são clandestinos e muitas vezes terrenos que estão aí, né, sem ter regularização, por isso, porque tem uma lei que proíbe a regularização. Mas essa lei veio agora para poder, tanto o terreno clandestino, como o terreno também que não teve, assim, digamos assim, ocupação, ser regularizado. O irregular e clandestino. Porque irregular é aquele que fez tudo dentro da lei, mas não concretizou. Não foi ao cartório e à prefeitura para regularizar. E o clandestino é aquele que o cara não fez nada. Loteou lá clandestinamente, largou lá, não fez projeto, as ruas não cumpriu o compromisso que tem a lei federal, né, que o município cumpre, rua de tantos metros, fachada de tantos metros, afastamento e assim por diante. Esse aí é o irregular, esse aí é o clandestino, que não tem nada. E o regular é aquele que fez tudo dentro da lei, mas não regularizou na prefeitura e no cartório. Você falou aí, agora uma dúvida que me veio aqui agora. Por exemplo, o terreno da União. Eu tenho aqui um terreno do governo federal. Eu vou e invado esse terreno. Eu posso regularizar esse terreno da União? Ô Luciano, se esse terreno da União, ele foi ocupado antes do 22/12 de 2016, ele é passivo de regularização. Pode regularizar, está na lei. E até é bom que as pessoas peguem a lei para dar uma olhadazinha. É a lei 13465, 2017. É uma lei que não é muito assim debatida, porque o Brasil começou a regularizar desde 2017. Eu estou falando que nós fizemos lá em Dom Basílio em 2017. Fizemos em Rio de Contas em 2019 e estamos fazendo Brumado agora. E tem todos os municípios ao redor, né? Da nossa cidade aqui, Mará de Pedra, Guajeru, Livramento, que ainda não chegou à regularização. Mas nós vamos chegar em todos esses municípios. O pessoal do Livramento pode esperar aí, viu? Que a Geotop vai estar em Livramento, regularizando todos os imóveis de Livramento. O mesmo presente que Brumado está ganhando, Livramento vai ganhar, Dom Basílio já ganhou e outras cidades aqui da região. Estamos aí para poder regularizar tudo que precisar. Muito bem, agora 13h21. Nosso tempo aqui é um pouco curto, né? Mas, Emanuel e Luiz, vocês têm alguma dúvida aí? Não, tudo tranquilo, Luciano. Eu tenho só uma dúvida aqui, não é uma dúvida, é só para uma observação. O Haroldo, boa tarde, Emanuel Fernandes. Haroldo, você falou com relação à questão da audiência, né, pública que terá antes e de sorteio de escrituras. Qual o limite? Quantas escrituras vocês sorteiam nessas audiências? Ô Manuel, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Prazer falar com você, muito prazer todo meu. Não se fala. Isso. Viu? Essa regularização é o seguinte: sorteia geralmente uma escritura, que a pessoa chega, dá o nome na caixinha, coloca lá, na hora vai e faz um sorteio. É para poder justamente incentivar as pessoas, né? É uma promoção aí da empresa. Ah, ok. Essa é só a dúvida que eu tinha, Luciano. Haroldo, eu queria que você falasse mais uma vez aí pra gente onde vai ser aí essa audiência pública, o dia e como funciona essa questão do pagamento aí da regularização. Essa é a parte mais preocupante, é onde a pessoa fica, né? Todas as pessoas querem saber o pagamento, isso é interessante, todo mundo só quer saber, né? Como é que fica o pagamento, esse negócio tudo. Olha, a reunião vai ser uma audiência pública agora no dia 29, no domingo agora, às 8h da manhã. É 1 hora só de audiência pública, lá na escola Eni Mafra, no bairro São Félix, na Rua da Abolição, né? E o pagamento é o seguinte: é diferente de uma ação de uso capião, que é cara. Essa escritura toda pronta, legalizada, ela vai ficar na faixa de 2.040 e vai ser parcelado em parcelas de R$100, para dar condição toda a população ter acesso a uma escritura pública, que é um instrumento que vai mudar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Então é um preço simbólico e que também vai ajudar muitas pessoas. O acréscimo que vai ter, quem quiser dividir em 12, 18, 24,
30 parcelas, é o acréscimozinho do carnê. E também é uma coisa importante, que no bairro Olho d'Água aconteceu o seguinte: tem pessoas que deixaram de fazer porque pensaram que tinha problema com SPC e Serasa. Quem hoje não tem problema com SPC e Serasa? Até uma conta de luz, se atrasar 20 dias, um mês, vai o nome seu pro Serasa e pro SPC, mas não tem problema nenhum. Avisar a população que não tem problema nenhum com SPC e Serasa. Pode ir fazer sua escritura, que não tem restrição nenhuma. Agora, lembrando o pessoal do São Félix, não esqueça de avisar os amigos, a comadre avisar para o compadre, para o vizinho, que é importante participar da audiência pública e é importante resolver o problema da sua casa. É um futuro. Você vai deixar uma herança para seus filhos e não vai ter problema nenhum no futuro. Além das vantagens que eu já falei, que é você facilitar e realmente desenvolver toda a família, né? A pessoa vai comprar, vai vender, vai negociar e assim por diante. Pois é, Luciano, o valor é esse, 2.040. Agora, quem quiser parcelar, tem um acréscimozinho do banco. E é tudo através de carnê. Não precisa cheque, não precisa cartão, tudo é carnê, vai diretamente para a casa de cada pessoa e assim por diante, tá bom? Primeira audiência pública, para o pessoal tomar conhecimento do que se trata. É assim que determina a lei. Depois é os menores, né? Divisão, mutirão e assim por diante. Haroldo, gostaria de agradecer sua presença aqui e muito obrigado. Luciano, eu que agradeço esse espaço que vocês cederam aí para uma questão social, porque isso é uma questão social. Você está trazendo uma coisa que vai mudar a vida das pessoas. Quantas pessoas têm um sonho de ter uma escritura registrada que vai evitar muitos e muitos problemas? Obrigado, Luciano. Estou sempre às ordens, qualquer hora que precisar, pode me chamar, que eu estarei aqui presente. Posto São Félix, não esqueça, moradores, domingo agora, 8 da manhã, na escola Eni Mafra. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês, ouvintes, e principalmente os ouvintes do bairro São Félix. Aí ouvimos o engenheiro Haroldo Meira falando aí sobre regulamentação aí fundiária. Luiz Emanuel. A gente agradece aí o Haroldo pelas informações, né? Sempre muito esclarecedor. Agora 1h32, 1h32, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, está chegando ao seu final, agradecendo a sua companhia. Daqui a pouquinho tem um anfitrião, tem o Lucas Guarnielli no Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. Você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estamos de volta. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes. Amanhã eu retorno no primeira edição às 7h10 da manhã e também no segunda edição ao 12h10. Grande abraço, pessoal. Uma ótima tarde. Muito obrigado pela companhia. Fique aí com o Coquetel Radical. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.